a uma mãe violentada pelo avô, que conta uma história muito difícil de assédio. O avô, pai dela, né? Exatamente. E que a deixou muito perturbada, vamos dizer assim, né? E ela só conseguiu se abrir agora com a filha. E talvez esse seja um problema que atinja muitas pessoas. Então eu queria que, e a visão dela principal era tentar entender esse tipo de situação, né, Jorge, do ponto de vista espiritual. E mecanismos também de lidar com tudo isso. Então eu queria aproveitar o espaço do Pinga Fogo para que a gente pudesse abordar esse tema, que é um tema difícil, mas é um tema presente nas famílias. É com você. Esse caso, excepcionalmente, que você mandou para mim antes, eu li, que era muito longo o texto, né? Mais de página, e aí não dava tempo de ler no ar, mas eu queria só destacar um ponto da história que eu acho relevante, que você não citou. É que depois de todo o processo de assédio que o pai fez com ela, ele também não a deixou ser feliz com o amor da vida dela. Quando ela encontrou alguém com quem ela poderia ser feliz, ele trabalhou para conspirar contra a felicidade conjugal dela e não permitiu que ela seguisse com essa pessoa. E um terceiro ponto desse texto que você mandou que eu li é que, apesar de todas as circunstâncias, ela não guarda raiva do pai. Ela não tem ódio dele. Ela acabou não tendo um sentimento de rejeição por ele e manteve um relacionamento de convivência até o final da existência que ele já teria desencarnado. Não é isso, mais ou menos? Isso mesmo. Então, essas histórias, elas são profundamente dolorosas, elas deixam sequelas muito graves em todos aqueles que fazem parte da trama. Até mesmo a filha, que não participou objetivamente da história, se sente hoje abalada com todas essas notícias que chegaram para ela recentemente. Então, o que a gente tem que trabalhar nisso? É que cada um de nós responde por aquilo que fez. Quando nós temos algum familiar que resvala nesse tipo de experiência, que é uma experiência que ocorre com uma certa frequência dentro da nossa sociedade, nós vamos perceber que nós somos ainda almas muito frágeis e que trazemos conflitos da área emocional, sexual, ainda bastante fortes dentro de nós, nos impedindo de ter um equilíbrio mais satisfatório sobre todas essas coisas. E, portanto, os agentes desse fenômeno, como no caso vô, que está sendo trabalhado aqui, ele vai se defrontar com a lei de causa e efeito. Isso é da lei, não tem como. Ele vai se encontrar naturalmente consequências de seus atos. Por quê? Porque o mal está dentro dele. Ele é a criatura que tem essa característica. No texto que você me mandou, dizia inclusive que ele era mulherengo. Então, ele tem conflitos graves na área da sexualidade. Esse indivíduo, ele vai encontrar da lei os mecanismos que a lei achar mais convenientes para que ele possa se educar. Qual será a consequência? Não faço ideia. Existem diversas consequências. A solidão afetiva, a feiura, a pobreza, a inibição sexual. Nós temos uma série de acompanham os nossos desequilíbrios na área da sexualidade. Então, esse companheiro, ele está entregue ao natural processo da lei de causa e efeito. E quando o indivíduo atravessa toda a existência e não se move dos seus atos, não altera a sua visão sobre a sua conduta, a lei vai alcançá-lo de maneira ainda mais dura. Se ele cometeu determinados desequilíbrios e ao longo da existência, apesar dele ter cometido alguns escorregões,
ele revê seus pontos de vista e ele se move de remorso, se condói com aquilo que fez e, de repente, até alcançou as raias do arrependimento, é provável que a lei, quando o alcançar, o alcance de maneira mais branda. Mas se não houve da parte do indivíduo mudanças interiores, ele terá que responder à lei na medida daquilo que ainda é lacuna dentro da sua alma. Com relação à sua mãe, e aí eu estou aqui falando com a moça que fez a pergunta, com relação à sua mãe, que foi a vítima em todo esse processo, daquilo que você narra, ela não guardou o ódio de seu avô. O que significa isso? Ela não permitiu a criação de vínculo de desamor. Então, isso significa que ela está livre. Ela não tem a necessidade de reencontrar com ele. Ela pode fazer uma nova história. E como ela não carrega esse cadáver dentro do seu psiquismo, ela não arrasta esse caixão dessa relação infeliz com seu pai, ela está livre para poder, num futuro, reaproximar-se do rapaz que é o grande amor da vida dela e reconstruir sua história, na condição de espíritos imortais que somos, quem sabe nessa própria existência, não sei, mas numa existência futura, em que novas páginas serão escritas e que nós vamos realmente nos reencontrar com os nossos amores. E o pai? Bem, o pai. A depender das circunstâncias, ele não reencontrará com ela, porque ela não criou vínculo com ele, para que ela tenha a necessidade de se reaver com essa criatura que produziu tanta infelicidade na vida dela. E é possível, não é descartável, que ele também possa estar presente na existência dela, não como pai. Essa concessão não lhe será oferecida em função dela não ter necessidade desse tipo de experiência. Ele pode vir, por exemplo, numa condição pequena, mas pode ser, filho dela, em que ela vai educá-lo e dar a ele uma diretriz, orientação sexual para que ele consiga trilhar caminhos mais saudáveis. Imagine essa família, ela casada com seu grande amor e seu avô, filho dela, para que eles o eduquem nas condições do amor. Ele sequelado, com dificuldades, com uma série de problemas de cárceres afetivos em que ele não vai conseguir, de repente, ter a condição de exercer a sua sexualidade como no ontem, mutilado pelas suas opções equivocadas, vivendo numa condição sofrível do ponto de vista afetivo, sob a tutela dos dois a quem ele tanto prejudicou. Essa é uma possibilidade. Não estou dizendo que seja o que vai acontecer. Mas, quando você pergunta, e o que vai ser de meu avô? Essa pode ser uma possibilidade para ele. Reencarnar distante de todos, com as consequências da lei de causa e efeito, ou reencarnar numa condição de subalternidade para ser educado. E sua mãe? Sua mãe, como não guardou mágoa, muito certamente está desenfaixada da necessidade de reencontro. E isso só reacontecerá se ela efetivamente assim quiser, por amor, por tentativa de resgate, mas ele não mais com a possibilidade de mando sobre ela, mas para obedecê-la.